Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, nós vamos agora dar continuidade e agora com a quarta lição desse trimestre da classe de jovens. Ó, esta é a lição do trimestre da classe de jovens, tá bom? E neste domingo nós temos como título O Vaso do Oleiro, a descrição espiritual da nação. Antes de nós darmos início, eu gostaria de convidá-lo a você se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e também ativar as notificações e também fazer um breve comentário, se gostou ou não, o que nós podemos melhorar, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos agora para... esse é o método que nós vamos usar através de slides, tá bom? E aí nós vamos para o texto principal da lição. O que a lição de jovens neste domingo vai trabalhar? Qual é o texto principal? E aí nós temos Romanos capítulo 9, versículo 20. Eu botei aqui a versão transformadora, a nova versão transformadora. Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? Bom, então esse é o texto principal, texto da lição principal que vai trabalhar, vai dar ênfase, vai agregar também aquilo que a lição ela vai trabalhar. Vamos lá. E aí nós temos três objetivos que praticamente são os três pontos da lição: compreender, e aqui eu acrescento, e ensinar a parábola da casa do oleiro. Claro, a gente deve compreender também levar à prática, tá bom? Destacar a soberania de Deus, esse é o ponto principal da lição. Ela vai trabalhar a soberania de Deus como Deus, aquele que criou o vaso e tem autonomia sobre a sua criação. E o terceiro objetivo é mostrar que a mensagem de Jeremias era de advertência, esperança e amor. Vamos lá. E aí nós temos o resumo da lição, que é: a soberania de Deus garante o sucesso de seu propósito. Por quê? Que esse primeiro ponto desse parágrafo, desse resumo, ele vai trabalhar isso, tá bom? E aí, então o resumo ele vai trabalhar isso, né? A soberania de Deus garante o sucesso de seu propósito. Isso é uma verdade, querido. Nós devemos compreender que Deus, como soberano sobre a sua criação, sobre o universo e tudo que ele criou, e esse domínio que ele tem, ele vai garantir o sucesso do seu propósito. E aí tem o segundo ponto deste resumo, que é: mesmo que o seu povo esteja em decadência espiritual. Então Deus, ele não depende do sucesso do homem para cumprir o seu propósito. Ele é soberano e na sua soberania ele tem ferramentas para que o seu propósito se cumpra. Então ele não é depender do homem, ele vai trabalhar no homem para que o homem entenda o propósito de Deus e esse propósito seja executado e seja feito. Mesmo que eu, na minha vida espiritual, tenha um momento de fracasso, de fraqueza, Deus ele não está, como é que se diz, dependente do meu sucesso. Então ele vai fazer de tudo. Então você viu que no slide passado, o terceiro ponto dessa lição, que é um dos três objetivos, é que a mensagem de Jeremias era de advertência, certo? Porém, esperança e amor. Então, essa soberania de Deus, ela não está desassociada da sua compaixão, do seu amor, da sua longanimidade, benignidade para com o seu povo. E aí também, especificamente para nós, tá bom? Vamos lá. E aí nós temos a introdução. Mas antes da introdução, querido, eu gostaria de ler o texto que se encontra praticamente em Jeremias, que é o texto da lição. E aqui é o texto, o capítulo 18 de Jeremias, que tem como título o oleiro, né? A gente pode até dizer, deixa eu só pegar aqui o slide, o oleiro e o barro. Então, do versículo 1 ao versículo 15 diz assim, aqui é a nova versão transformadora. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro, como o barro está nas mãos? Deixa eu só aqui, me perdoe. Como o barro, deixa eu só voltar aqui. Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão
em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação, o reino, será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei, edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como havia declarado. Portanto, Jeremias, vá e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca seu tempo. O povo respondeu: continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos de nosso coração perverso. Portanto, assim diz o Senhor: quem ouviu coisa igual a essa? Mesmo entre as outras nações, Israel, minha filha virgem, fez algo terrível. Pode a neve desaparecer do alto dos montes do Líbano? Pode secar-se os riachos que correm desses montes distantes? Meu povo, contudo, me abandonou e queima incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram e saíram dos caminhos antigos e andam por trilhas lamacentas. Então você tem aqui já o texto, que é até o versículo de número 15. Ah, tá bom, não tem. Pega, leva lá para tua mãe. Leva lá, mamãe, ajuda. Olha lá. Então aqui esse é o texto. E aí nós vamos voltar para os nossos slides, tá bom? E aí, claro, dando uma recapitulada, nós já fizemos esses pontos. E agora a introdução. O chamado divino, Jeremias enviado à casa do oleiro para receber uma mensagem crucial para ajudar, destacando a importância da obediência e da moldagem divina. Contexto de decadência. Então, apesar da falência espiritual de Judá, Deus demonstra amor e o chama ao arrependimento, oferecendo a oportunidade de serem refeitos conforme sua soberana vontade. E aqui sempre você vai ouvir, querido, essa questão da soberana vontade de Deus. Para o ser humano, essa palavra soberano, ele traz uma tonalidade praticamente de carrasco, de ditador. Não, não, não. A soberana ou a soberania de Deus, ela é diferente da soberania do homem. A soberania do homem ou a liderança, o reinado do homem é falho, mas a soberania de Deus, ela é perfeita e não é desassociada os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Ele é amor, ele é paciência, ele é justiça, ele é ira, mas ele é longânimo, ele é paciente. Ele tem um apreço especial por sua criação, por nós. Vamos continuar. E aí nós temos o primeiro ponto subdividido em 3 tópicos. O primeiro ponto diz a parábola da casa do oleiro. O primeiro tópico, compreendendo o texto. Segundo, Jeremias recebe a mensagem. E terceiro, a mensagem da casa do oleiro. E aí nós temos o primeiro tópico, definição de parábola. E aí você precisa se aprofundar nesse ponto. Se você quiser trazer mais ilustrações, mais outros tipos de palavra como um exemplo, é sempre bom levar aos alunos e também para você que está estudando a lição, estudar um pouco a mais. E aqui só tem uma síntese. A lição, ela não tem como objetivo exaurir, senão acabaria sendo um livro de 200 a 300 páginas. Então nós temos aqui, é uma narrativa que usa elementos familiares, como o oleiro, para transmitir verdades espirituais complexas de forma acessível. E aí você vai se lembrar muito bem que Jesus, talvez um dos que mais usou parábolas em seu ministério, ele vai usar coisas cotidianas do dia a dia das pessoas para explicar coisas espirituais, tá bom? Para o seu povo. E aí nós temos aqui o outro ponto, que a cena do oleiro trabalhando era comum e facilmente compreendida por todos na sociedade antiga, tornando a mensagem de Deus acessível e visualmente impactante. E aí nós temos uma nota aqui. O processo de moldagem e o refazer do vaso são metáforas para a ação divina na história e na vida do povo. Vamos para o segundo tópico. Jeremias recebe a mensagem. Qual foi o local de revelação? Deus instrui Jeremias a ir à casa do oleiro, um local de trabalho comum, mostrando que a revelação divina pode ocorrer na simplicidade do cotidiano. Essa é a verdadeira razão de Deus fazer isso, que o povo entenda como o oleiro, ele trabalha sua peça, e aquela peça se quebra em suas mãos, mas ele novamente vai refazer. Aprendizagem visual. Ao observar o oleiro moldando o barro, Jeremias não apenas ouve, mas visualiza a mensagem sobre o controle soberano de Deus e sua capacidade de moldar e refazer. Irmãos, a soberania de Deus, ali, ele tem os seus atributos de onipotência, onisciência, onipresença, presciência, tá bom?
esse é que dá também suporte, o que faz dele um soberano. Também ele tem o poder de fazer aquilo que bem entender, tá bom? E aqui símbolos. O oleiro representa Deus, o Criador. O barro, o vaso, representa a nação de Judá, sua criação, ilustrando a relação de soberania divina. Vamos para o próximo slide. Diz assim, o terceiro tópico. A mensagem da casa do oleiro. Condição de Judá. Então, qual era a condição? Qual era a mensagem? A mensagem revela a falência espiritual de Judá, marcada pela idolatria e falta de adoração genuína, com o povo seguindo suas próprias imaginações. Advertência e esperança. Contém uma advertência sobre as consequências da desobediência, mas também oferece esperança de restauração, demonstrando a longanimidade de Deus em refazer o vaso se houver arrependimento. Então essa é a mensagem praticamente que está norteando toda a lição. Soberania de Deus, ele cumprirá os seus propósitos, ele não depende do ser humano para cumprir os seus propósitos, porém, ele também faz questão de querer restaurar. Para cumprir o seu propósito, ele vai fazer com que o povo de Judá seja levado cativo para ser restaurado. Então Deus cumpre o seu propósito, mas também ele não abandona a sua criação. Ele vai cumprir o seu propósito e vai restaurar o povo de Judá. Especificamente aqueles que se arrependerem. E tem pessoas em Judá que estão com o coração contrito, que querem buscar a presença de Deus. E aí nós temos o segundo ponto da lição, que é a soberania de Deus. Soberania, que é o primeiro tópico, familiarizado com a soberania de Deus e a cooperação humana. Vamos lá. Soberania, definição de soberania. A soberania de Deus abrange sua onipotência, autonomia e independência, significando que ele tem o poder e a liberdade de fazer tudo o que deseja, sem depender de ninguém. Irmãos, essa é uma definição que cai bem ao nosso Deus. Porque Deus ele é perfeito, então a sua soberania é perfeita. Não é uma soberania humana, não é um poder humano, uma onipotência humana que está muitas vezes mesclada com o pecado e com falhas. Não, Deus é perfeito nos seus propósitos. Então quando ele age, quando ele está realizando as suas questões, não está desassociado o seu amor e a sua esperança em restaurar o povo de Israel. Mas ele tem um propósito para realizar. Então ele vai fazer, ele não depende. Tudo que ele deseja, ele vai fazer. Ele não depende de ninguém. Isso é bom, irmãos. Nós temos um Deus autônomo, um Deus poderoso, um Deus soberano que não depende do ser humano, não depende de ninguém, não depende de reis, não depende de pastores, não depende de membros, não depende das convenções. Ele cumprirá o seu propósito. Tá bom? Deus como oleiro soberano, assim como o oleiro tem controle total sobre o barro, Deus é soberano sobre o seu povo, podendo moldá-lo conforme a sua vontade e propósito, como visto em Jeremias. E a soberania de Deus é um dos atributos divinos mais enfatizados na parábola. Isso é verdade. Vamos lá. O segundo tópico diz assim, experiência pessoal de Jeremias. O profeta Jeremias já compreendia a soberania de Deus desde o seu chamado, onde a palavra hebraica yatzah, formar e modelar, o conectava diretamente à figura de Deus como Yotzer, o oleiro, aquele que forma, aquele que tem autonomia sobre o vaso. Deus, o modelador. O segundo ponto desse tópico diz assim, Jeremias entendia que Deus é o grande modelador que transforma o simples barro em vasos de valor, quando há submissão à sua vontade. Isso aqui é um ponto interessante, que mais no terceiro ponto da lição nós vamos trabalhar melhor, mas eu quero já adiantar algumas questões. Que o nosso arrependimento, o nosso desejo de ser moldado por Deus é relevante para que Deus ele cumpra o seu propósito. Ele não depende de nós, ele não precisa de nós, mas aprove a ele dispensar a sua graça sobre nós e liberar e dizer para nós também fazermos a nossa parte. Bom? Temos aqui uma nota que a experiência pessoal de Jeremias com a soberania de Deus desde seu chamado o preparou para entender e transmitir a mensagem da casa do oleiro. Isso é muito importante. Vamos lá. E aí o terceiro tópico diz vaso quebrado, não quebrado pelo o oleiro. O texto enfatiza que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, indicando que a falha estava na resistência do barro, o povo, e não na vontade ou habilidade de Deus.
Soberania e livre-arbítrio. A soberania divina não anula o livre-arbítrio humano. O povo de Judá tinha a responsabilidade de escolher entre o arrependimento e a desobediência, com consequências diretas para suas escolhas. Veja só, aqui nós temos o quê? A cooperação humana. O que depende de nós, querido? O que está no nosso contexto, na nossa alçada? O interessante é que o Deus soberano, ele faz questão também de trabalhar nas nossas vidas, no nosso caráter, na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal. Ele faz questão de nos trazer novamente a sua presença, de nos restaurar. E isso é importante, nós precisamos disso, nós precisamos de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, está nos santificando, nos purificando, está, de alguma maneira, nos limpando para que quanto mais podemos nos aproximar de Deus. E agora nós vamos para o último ponto desta lição, que vai trabalhar advertência sim, esperança e amor também. Advertência divina, uma advertência de amor, esperança e restauração de um povo. Vamos para o próximo. Diz assim, advertência divina, juízo iminente. O ministério de Jeremias era uma advertência sobre o juízo divino que aguardava Judá, caso não houvesse arrependimento, destacando as consequências da desobediência. Deus, então, vai usar o profeta Jeremias para trazer mensagens de arrependimento ao povo. Como no decorrer destas lições, no decorrer do livro de Jeremias, irmãos, sempre nós estamos encontrando Deus dizendo, se arrependam, se coloque diante de Deus, permita que eu trabalhe nas vossas vidas. O interesse divino, outro ponto aqui. A persistência de Jeremias em advertir o povo demonstrava que Deus ainda se interessava por Judá e estava disposto a trabalhar por sua restauração, mesmo em meio à sua apostasia. Então, como eu já tenho falado várias vezes, o interesse de Deus em restaurar o seu povo, em restaurar a sua nação, ele não vai abandonar Judá, nem que leve as últimas consequências, como vai acontecer. O povo de Judá será levado cativo, mas mesmo no cativeiro, querido, Jeremias mais na frente você vai ver ainda Deus cuidando do seu povo. E aqui uma nota, a presença de Jeremias pregando por décadas demonstrava que Deus ainda estava falando com eles e se importava com sua restauração. Uma advertência de amor e esperança, me perdoe aqui que eu não consegui concluir. Disciplina corretiva. A mensagem de Jeremias, embora severa, não era uma advertência de ira, mas de justiça, que exalta o amor de Deus. Então você vai ver que Deus também tem o cuidado paternal. Deus assegurava que o povo estava em suas mãos, como o vaso nas mãos do oleiro, revelando seus pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29, de 11 a 13. Esse é o desejo de cuidado paternal. Então, irmão, você vai ver sempre Deus trabalhando essa questão. Deus não vai abandonar o seu povo, irmãos. Enquanto houver arrependimento, enquanto houver um coração quebrantado, Deus vai tentar de todas as maneiras. Deus vai buscar o seu povo. Desde do Gênesis, você vai vendo Deus indo atrás das pessoas para o restaurar. Parece-me que faz parte dos seus atributos buscar as pessoas. Mas tem ali a disciplina corretiva, a mensagem de Jeremias, embora severa, não era uma demonstração de ira, mas de justiça que exalta o amor de Deus, oferecendo esperança de restauração. Então o povo, ele seria restaurado. Então nós precisamos também atentar para isso. Nós precisamos ser restaurados. Permitir que Deus nos restaure, querido. Ore a Deus. Fale com Deus. Peça que Deus trabalhe na sua vida. Insista, querido. Não desista. Vai até as últimas consequências. Não durma, não cochile. Não faça outra coisa enquanto Deus não te restaurar. Enquanto Deus não nos restaurar. E o terceiro tópico diz assim: propósito de restauração. O interesse de Deus não era destruir, mas restaurar Judá, forjando uma nação forte e preparada para refletir sua glória e caráter às nações. Israel como luz. O propósito original de Israel era ser luz aos gentios, luz para os gentios, Isaías 49:6. E a parábola do oureiro reforça o desejo de Deus restaurar o seu povo a esse propósito missionário, desde que haja submissão. Então, as condições para Deus nos restaurar, nos fazer crescer espiritualmente, é a nossa submissão, é reconhecermos os nossos erros, é nos quebrantar, é reconhecer as nossas falhas, é ouvir, baixar a cabeça e clamar a Deus, pedir a Deus por socorro, pedir a Deus por restauração. Então essa é a mensagem desta lição.
que Deus em Cristo, vamos lá para a conclusão, já estamos concluindo, e a conclusão diz assim, mensagem multifacetada. Jeremias oferece uma mensagem de advertência, exortação, amor e esperança, destacando a necessidade de arrependimento e mudança de rota para o povo de Deus. Submissão ao oleiro. A parábola convida a submissão à soberania de Deus, que como oleiro está pronto a refazer o vaso que se quebrou, transformando para um novo propósito e para a sua glória, mediante a entrega e arrependimento. Então, a lição, ela vai trazer os 3 pontos. Soberania, praticamente o juízo de Deus, ele vai exercer, e arrependimento, que vai gerar mudança. Então esses são os pontos que precisamos fazer com que nós e os alunos compreendam, tá bom? Quero agradecer a todos e mais uma vez pedir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente e ative as notificações. Até a próxima semana com uma próxima aula, em nome de Jesus. Amém.